Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre coisas que ajudam tanto para ir para a Itália quanto para a Espanha. Esses dois países, eles são muito parecidos. Não são países que têm um território tão grande, o povo é caloroso, mas ao mesmo tempo cada região é muito distinta uma da outra, ou seja, na Espanha você tem regiões que querem ainda se separar e aqui na Itália também. Na Espanha você tem regiões onde você tem uma segunda, terceira língua oficial e aqui na Itália também temos isso, né? Inclusive a região onde eu moro, você que acompanha esse canal sabe que eu moro no Alto Adige e aqui também é uma região que tem como segunda língua o alemão, né? Exatamente no lugar onde eu moro, talvez o alemão seja até mais importante, mais ouvido do que o italiano. Esse é o canal Via Sincera. Eu estava assistindo um vídeo essa manhã, né, enquanto eu tomava o meu café, e esse vídeo que eu assisti me deu um start para poder falar disso com vocês, né? Onde tinham duas pessoas, dois brasileiros, um mora no Brasil e estava passeando aqui na Itália, e o outro mora na Itália há mais de 20 anos. Todos os brasileiros com quem eu conversei, que moram já na Itália há muito tempo, há mais de 20 anos, todos eles, sem exceção, falam que, olha, o mundo ele mudou, não é mais como antes que você vinha aqui passear na Itália e de repente você se arranjava e ia ficando sem falar a língua, sem ter dinheiro, sem ter uma profissão, né? E hoje em dia não é mais assim, porque, como eu sempre digo aqui para vocês, o mundo ele não é estático. Então a gente está sempre mudando, o mundo está sempre em constante aí transformação. E hoje em dia, com esse sistema, né, no qual a gente vive, é quase impossível que você venha com uma mão na frente, outra atrás, sem falar língua, sem uma profissão, tentar a vida nesses países e consiga algo, né? Se nem os Estados Unidos, né, lembra do sonho americano nos anos, sei lá, 80, 90, todo mundo tinha algum parente ou conhecia alguém que tinha um parente que foi embora para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Nem lá, hoje em dia, é assim. Ainda tem gente que paga, né, para atravessar lá a fronteira, corre risco de vida, passa por uma série de coisas e mesmo assim não consegue se estabelecer, porque inclusive o governo atual americano não quer mais isso. E esse não é apenas um movimento do governo americano, mas é um movimento, eu diria que mundial, né? Então, se hoje você ainda está pensando em migrar, se você quer vir para esses lugares, hoje eu vou falar exclusivamente da Itália e da Espanha, se você quer vir para estes lugares, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: o inglês é importante? É importante porque é uma habilidade, mas no seu dia a dia, ali para você dar o pontapé inicial na sua vida aqui, se você vier para a Itália, você vai falar italiano. Se você ir para a Espanha, você vai falar espanhol, castelhano. Então, você precisa se preparar bem em relação a isso. Chegar aqui com pelo menos um nível legal ali, eu diria um B1. Se você não sabe o que é a B1, é aquela tabela europeia de classificações de nível linguístico, né? A sua compreensão de texto, leitura, enfim, escuta, fala. Então, se você quer vir para a Itália, venha para a Itália com um nível ok de italiano, um nível ali para você conseguir pelo menos se comunicar. Todas as primeiras coisas que você vai precisar fazer na Itália não vai ter ajuda em inglês, vai ser tudo em italiano. Então, codice fiscale, né, que é o CPF aqui italiano, número fiscal, os demais documentos como residência, identidade. Se você não é cidadão europeu, o permesso, né, de soggiorno também. Na Espanha é a mesma coisa, né? O número fiscal espanhol, o permisso, é exatamente a mesma coisa. Esse é o primeiro passo, então, que eu diria. Você ter a língua, entende? Não estou falando para você chegar aqui falando perfeitamente, que você vai chegar aqui, meu, falando igual italiano. Mas verdade seja dita, falar bem a língua te abre portas. Eu tenho certeza absoluta que metade das coisas que eu consegui na Itália eu não teria conseguido se eu falasse mal o italiano. Quando eu cheguei na Itália, eu me empenhei muito para aprender a falar rápido a língua e depois para melhorá-la. Em coisa de 8, 9, 10 meses, né,
eu estava falando bem, eu estava conseguindo me expressar bem. Então eu também li muito, consumi muita mídia italiana, só convivia com italianos, isso ajudou muito também, porque eu estudei aqui também. Eu recomendo que se você for para a Espanha, você faça o mesmo. Todas as vezes que eu fui para a Espanha, uma das maiores queixas que eu ouvia de espanhóis era justamente o fato que o brasileiro fala mal espanhol. Por quê? Porque o espanhol é uma língua muito próxima do português, e aí o brasileiro chega com aquela crença de que no portunhol ele vai se virar. É lógico que se você é uma pessoa dinâmica, se você é uma pessoa, pô, expressiva, expansiva também, simpática e tal, as pessoas elas vão se aproximar de você, né? O jeito de ser, na verdade, conta até mais do que exatamente como você fala. Porém, se você falar bem a língua, e eu não tô falando de falar sem sotaque, tá, gente? Porque, meu, você é eu sou brasileiro, eu falo muito bem italiano, mas eu sou brasileiro. Um italiano me ouve falar e um certo ponto ele olha assim pra mim e fala: "Olha, você fala muito bem a língua, mas tem um sotaque assim que eu não consigo identificar de onde é, e eu acho que não é italiano". E eu falo: "Não, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho disso". E eu não é que eu quero me passar por italiano. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é importante sim, identidade, mas eu acredito que você falar bem a língua, ter um bom vocabulário, não falar aquele italianês, sabe, que é o italiano misturado com português, que você não sabe. Cara, é importante falar bem a língua porque as pessoas vão se aproximar, você vai conquistar um meio social que é mais local, você será inserido nessa cultura. Isso sim é a tal da integração que tanto falam, né. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: "Nossa, você é brasileiro, mas nossa, você fala bem a língua, né". E as pessoas vão achar isso interessante e vão querer saber de onde você veio, e se puderem te ajudar, elas vão te ajudar. Porque a Espanha, assim como a Itália, funciona muito bem a coisa do, sabe, do telefone sem fio, de um vai falando para o outro: "Olha, tem aquele cara ali que eu conheço que ele faz isso, aquilo", né. E aqui, tanto nesses 2 países, isso funciona muito bem. Uma outra coisa, né, ainda ligado ao tema inicial do vídeo, tenha uma profissão, tenha uma profissão útil. Se você tem passaporte europeu, aí você, sei lá, fala um pouco da língua, mas você não tem uma profissão, cara, o que te espera aqui são trabalhos que talvez no Brasil você não faria de jeito nenhum, mas aqui você vai fazer porque, é aqui, é na Itália, sabe, tá ganhando em euro de qualquer jeito. É verdade de um lado, mas se você tem uma profissão como, por exemplo, pô, encanador, eletricista, técnico de ar-condicionado, mecânico, jardineiro, profissões que no Brasil, talvez você não seja tão bem pago, tão bem remunerado, mas aqui você vai ser. Por quê? O trabalhador brasileiro, o trabalhador latino é um dos melhores que tem. Meu, o italiano é preguiçoso. O espanhol é também meio preguiçoso, sabe? Então, você às vezes está precisando de fazer uma pintura nova na sua casa. Você liga e a pessoa, além de cobrar uma fortuna, a pessoa ainda diz: "É, mas olha, eu tenho a data só daqui, um mês". E olhe lá, entende? O brasileiro é correria. O brasileiro chega aqui e fala: "Não, vou pegar, vou fazer". E aí trabalha ali 2 dias em um, 3 dias em outro. O brasileiro é correria. Os chefes espanhóis, italianos que sabem disso, que já trabalharam com brasileiros, eles apreciam muito isso. Então, quando você chega e fala assim: "Olha, eu vim aqui, eu estou em busca de uma oportunidade, eu sei fazer isso, isso, isso". E mesmo que tenha algo que você não saiba fazer, ele vai ver em você a boa vontade, né, de querer aprender, de querer fazer, e vai te ensinar, vai te ajudar. Isso é uma coisa que a gente tem muito forte. Aproveite-se dessa boa fama dos trabalhadores brasileiros, mas se prepare com uma língua, com profissão. Se você tem direito a alguma cidadania europeia, cara, não perca tempo. Essa é uma porta que, sabe, está se fechando em vários lugares. Você tem ainda, talvez a Espanha, talvez não. Você tem a Espanha ainda com a porta aberta, mas tenha certeza que é questão de tempo para as coisas mudarem na Espanha. Agora a gente tem essa vantagem de morar lá durante 2 anos legalmente e poder pedir, né, a cidadania,
Mas imagina quanta gente que não está fazendo o mesmo depois das alterações de leis, das mudanças de leis em Portugal. Aqui na Itália também, que era uma das mais fáceis que tinha, agora já não é mais, agora também complicou. Então a Espanha ainda é o lugar que tem essa porta aberta, fala uma língua que é fácil para o brasileiro aprender, ou deveria ser fácil, né, para o brasileiro aprender. Tem um clima, tem um espírito, tem um mood que é legal pra gente, que a gente está acostumado. Não é um país frio. Então aproveite, não perca tempo. Existem também outras opções na Europa? Existem. Eu sempre falo, não é que sempre falo, mas eu sempre tento citar a Polônia, por exemplo, como uma possibilidade. A Bélgica ainda é uma possibilidade. A mesma Alemanha, né, com todos os problemas que tem, ainda é uma possibilidade. Depende muito aí, vai depender muito da sua profissão, enfim, da sua capacitação, se você fala inglês, tudo isso entra na conta. Por isso que eu não me aprofundo muito. Mas, se você quiser maiores informações sobre isso, ou saber o que eu sei sobre, cara, deixe um comentário perguntando sobre, e eu farei um vídeo com todo o carinho do mundo para vocês, com as informações que eu tenho, que eu pesquiso todos os dias, que eu leio. É um assunto que me interessa, porque mesmo que eu esteja bem aqui na Itália, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e eu estou sempre muito assim, aberto a mudanças. Eu falo inglês também, então para mim não seria sinceramente um grandíssimo problema eu me mudar para uma Alemanha da vida, ou para uma Bélgica da vida, ou para uma Polônia. Para mim a questão do clima não pega tanto, também sinceramente. Eu sou uma pessoa que eu prefiro o frio, não sinto tanto. Lógico que a gente sente, mas eu não sinto tanto quanto esperado para alguém que vem do Brasil, a questão da luz, né? As pessoas falam disso porque é algo sério. No inverno, em alguns países, você tem, sei lá, 3, 4 horas só de luz ao dia. Não é que você tem sol, né? É aquela luzinha ali, né? Tímida. Então, resumindo, aprenda a língua do país para onde você quer ir. No caso aqui, Espanha ou Itália. Aprenda espanhol, não portunhol, espanhol. Aprenda italiano, não italiano de novela, italiano da Globo, italianês. Italiano, aprenda, estude, tenha uma profissão, mesmo que seja uma profissão manual, você vai ver que isso vai te ajudar a te inserir ali no mercado de trabalho. Essas profissões, repito, no Brasil são mal retribuídas. Aqui não, aqui você tem condições de ter uma qualidade boa de vida, você vai ter uma boa retribuição, vai poder dar uma boa vida aí para sua família, né? Uma vida legal. E é isso, gente, é construir, se preparar e crescer. Se este vídeo foi útil, se tem informações aqui que podem te ajudar, que te ajudam, ou você conhece alguém que poderia ser ajudado por essas informações ou por esse incentivo, compartilhe este vídeo, deixe a sua curtida, o seu like, o seu comentário, que esse vídeo vai ajudar com que essa comunidade, este canal aqui possa crescer e atingir mais pessoas. Meu objetivo aqui no YouTube com este canal é esse, compartilhar o conhecimento que eu tenho acumulado aí desses anos morando na Europa, claro, com um ponto de vista sem muitas romantizações. A vida é sim complicada, é difícil, sim, mas não é nada impossível. E se eu conseguir, vindo da periferia de São Paulo, sem uma cidadania europeia, e eu tenho conseguido aqui cada dia, você também vai conseguir, ok? É isso, galera. Valeu!